Dinheiro Diálogo na área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui para mais um episódio e esse aqui vai ser um golaço, já antecipo. Estou recebendo o Lucas Siqueira, ele que é atleta profissional de futebol, mentor financeiro, ensina atletas a investir e ter inteligência financeira e é coautor do livro Evolução Financeira. E é jogador do meu Santinha, né, meu time do coração. Então, Lucas, muito obrigado pela sua presença. A ideia da gente aqui, para você que está aí nos ouvindo, poxa, canal Dinheiro Diálogo, tá trazendo um jogador de futebol, o que é que tem a ver aí essa história? Basicamente é o seguinte, o Lucas, ele é jogador e ele é educador financeiro. Então, é um cara que tem muito a agregar e vai trazer aqui também uma particularidade da vida dos atletas, né? Então, ele tem um projeto bem bacana que é o Atletas que Investem, né? Então, vai trazer justamente essa visão de como é que um atleta ele pode ter uma vida financeira saudável enquanto está em atuação e também no pós-carreira, né? Que é um desafio aí para essas pessoas. E antes da gente iniciar o papo aqui, Lucas, só deixar um recado para as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo também, de curtir o conteúdo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Às vezes a pessoa está acompanhando aqui os conteúdos em sequência e se esquece de se inscrever no canal. Então, pô, se inscreve aí, dá essa moral pra gente, para que a gente possa trazer cada vez mais pessoas interessantes como o Lucas aqui, para ouvir as histórias e aprender cada vez mais. É isso. Lucas, pra gente começar aqui direto ao assunto, a conversa estava muito legal antes de a gente começar, então eu tive que interromper pra gente poder ir direto aqui. Fala um pouquinho pra gente como é que surgiu essa história, né? De jogador e educador financeiro. Como é que foi essa tua trajetória? Bom, Bruno, obrigado aí pelo convite. Prazer mesmo estar aqui fazendo esse bate-papo com você. Gosto bastante de trocar essa ideia inteligente, de falar sobre finanças, negócios e tudo mais. É prazer mesmo estar aqui com você. Pessoal, realmente ajuda aí o canal Dinheiro Diálogo. Dinheiro Diálogo. Crescer e chegar nas pessoas que se interessam pelo assunto. Então é importante sim você curtir, compartilhar, porque isso ajuda realmente o Bruno a produzir mais conteúdos de qualidade e que outras pessoas também tenham esse acesso. Mas enfim... Bom, vamos lá. Eu sou atleta profissional, atualmente estou aqui no Santa Cruz. Eu comecei a minha trajetória no futebol com 15 anos de idade. Meus pais moram em Vitória, no Espírito Santo. E com 15 anos eu tive a oportunidade de ir para o Friburguense, no Rio de Janeiro. Uhum. Então, dali eu tive a primeira oportunidade de sair de casa em busca do meu sonho de ser jogador de futebol profissional. Então, ali no Friburguense realmente começou a minha trajetória no futebol como atleta, né? Porque... com 15 anos eu não tinha um contrato profissional, mas eu já tinha um comportamento como atleta profissional. Eu treinava todos os dias, a minha vida era realmente voltada ao futebol e dali eu fui crescendo na carreira e agora eu estou com 36 anos, já estou na reta final aí do futebol e enfim, com uma trajetória longa aí no mundo da bola e também atuando como educador financeiro, como você mencionou. Joia. Começou lá no Friburguense e lá você se profissionalizou. Sim, eu fiquei 10 anos no clube, dos 15, e ali eu tive alguns empréstimos e tudo mais, mas foi um clube que eu criei um vínculo muito grande e ali eu renovava meus contratos para realmente continuar esse vínculo com o clube e era emprestado para outros, assim, foi até um certo momento na minha carreira. Dali, depois de um tempo, eu realmente segui ali sem um vínculo com um contrato com o Friburguense, mas é um clube que realmente está no meu coração. Sim. Nova Friburgo é a cidade que eu escolhi para morar quando parar de jogar também, junto com a minha esposa, Daniele. Então, ali, mais para frente, quando eu parar de jogar, provavelmente Nova Friburgo será a nossa residência fixa. Legal. O Friburguense, assim como diversos clubes no país, é um clube que normalmente não tem o calendário no ano todo, né? Imagino que esse já é um grande desafio para os atletas, porque nem sempre você consegue tá em atividade sempre. Isso, imagino, tem um impacto financeiro. Com correto? certeza. Na época que eu joguei no Friburguense, ainda era um clube que jogava o campeonato estadual. Aí tinha... na época ele jogava o brasileiro, antes tinha a Série C, não tinha a Série D ainda, né? Sim. Era a Série C, então... Aí tinha a Copa Rio, ainda tinha um calendário cheio. Mas hoje o Friburguense tem calendário de 2 meses no ano. Sabe? Realmente é desafiador demais um clube se manter com 2 meses, um mês de campeonato, né? Enfim, mas para o jogador de futebol tem essas coisas, né? Dificilmente quando você tem uma carreira jogando Série A, Série B, tudo bem, você joga ali em clubes que tem calendário cheio. Mas até a Série C chega em outubro, acaba. Agora mesmo nós estamos em agosto. Sim. Estamos na última rodada, agora final de semana, a última rodada da Série C. Em agosto acaba o campeonato para os times que não classificaram a próxima fase. Sim.
Tem 20 clubes, classificam 8, se eu não me engano. Isso. Então a maior parte fica sem calendário da Série C. Então agosto agora acaba. Verdade. Então o atleta fica setembro, outubro, novembro, 3, 4 meses sem trabalho. Né? Então é um normalmente desafio. Os contratos já são formatados até o final do campeonato. Até o final do Até o campeonato, não é até o final do ano. Como eu falei, exceto clubes de Série A. Série B também vai até mais longevo o campeonato, porque é um campeonato de pontos corridos e tudo mais. Então, a carreira de jogador de futebol tem esses desafios. Você fica 3 meses num lugar, 1 mês desempregado, 6 meses no outro clube, e assim vai a maioria dos jogadores de futebol. A realidade é essa. Sim. Eu sei que aparece na televisão, principalmente jogadores de Série A, você falar, né? Sim. Ou os bem-sucedidos, vamos dizer assim, que tem 3, 4, 5 anos de contrato com o mesmo clube, que aí tudo bem, esse jogador está mais tranquilo. Mas a realidade não é essa. A realidade, infelizmente, não é essa. Não é essa. Eu já vi uma estatística, eu não lembro os números exatamente, mas assim, se você pegar a média do salário do jogador de futebol, é uma média bem baixa, assim, porque justamente você tem esses, sei lá, 5%, não sei se eu estou sendo muito ousado até em colocar 5%, que tem essa realidade de ser jogador de Série A, B, né, que tem salários altíssimos, mas a maioria tem esse contexto, né, que você até pode ter um salário mais alto, mas nem sempre é garantido até o final do ano, então você tem que dividir isso para o ano todo, né, e é esse desafio, porque você não pode contar, imagino eu, você pode falar muito melhor muito melhor sobre isso, com aquela renda integral no mês. Você tem que ter uma organização financeira diferenciada, não é uma profissão qualquer. Faz sentido? Com certeza. Tem vários desafios assim, do jogador de futebol que é diferente do comum, né, das profissões em comum. Uma do calendário é essa, né, do emprego, que você fica ali realmente tendo que classificar dentro das competições para você garantir, às vezes, o próximo mês. Isso é bom também para os torcedores entenderem que o cara tá dando sangue ali, meu amigo. Ele também tá defendendo dele, ele tá defendendo dele também. Tem gente que acha que o cara tá ali brincando e tal, mas não. Um exemplo agora do Santa Cruz mesmo. No ano passado eu cheguei no Santa Cruz, em 2024, para fazer o campeonato estadual. O Santa Cruz chegou, não tinha calendário, né? Sim. Então a gente já sabia que era até só o estadual. Tinha um contrato de 3 meses. Né? E ali a gente foi muito bem no campeonato, tivemos bons jogos, conseguimos o calendário, os objetivos do clube para 2025, e ali eu tive a oportunidade de ser contratado pelo Botafogo da Paraíba, né, para jogar a Série C do Brasileiro. Mas antes disso o Santa Cruz me chamou para renovar o contrato, porque queria que eu estivesse inserido nessa reconstrução do clube, nesse momento do clube de voltar, né, a ter ali o calendário, de realmente voltar a ser o Santa Cruz, né? E ali eu fiquei assim muito feliz pelo convite de estar fazendo parte da reconstrução de um gigante do futebol. E mesmo eu tendo o convite do Botafogo, que no caso é Série C e tudo mais, eu fiz realmente questão de estar junto com o clube, de renovar o contrato. Aí fui emprestado para o Botafogo, já sabendo que ia voltar. Mesmo que o Botafogo sobe para a Série B, eu ia voltar para o Santa Cruz, porque realmente eu queria fazer parte desse processo do clube. Excelente. Me adaptei muito bem ao clube, gosto bastante de Santa Cruz, enfim. E ali eu queria estar junto, inserido nesse trabalho de renovação do clube. E ali eu tive a oportunidade de renovar o contrato até o final de 25, né? Enfim, e ali eu tive essa oportunidade, mas a maioria dos jogadores que estavam comigo naquele momento não tiveram que ir para um outro clube para 2, 3 meses, enfim. Então tem esses desafios mesmo da profissão. E como você está falando de dados, mais de 96% dos atletas, 96% dos 96, atletas... Quase acertei no chute aqui, quase foi. Recebem até 2 salários mínimos. Enfim, a realidade do jogador de futebol não é que aparece, da maioria, né, que eu digo. E assim, de certa forma, se a gente pensar, não precisa nem ser muito categórico na porcentagem, mas vamos lá, existem mais de 800 clubes registrados pela CBF. 20 deles estão na Série A, 20 na Série B, 20 na Série C. Vamos botar 60 clubes desses 800. Tem calendário o ano todo, vamos colocar assim. Os da Série D não são todos, né? Sim. Da Série D, como eu falo, a Série D também já acabou para a maioria. A gente está na fase de mata-mata. Estamos agora na fase que é o último mata-mata, quem passa sobe. Isso. Então tem 8 times, 64 ficaram 8, né? E já estamos em agosto. Exatamente. Entende? Olha o tanto, tem bastante tempo ainda para terminar o ano, né? E ali, então se você ainda
Pior, como eu falei, se você recebe até 2 salários mínimos e ainda se você multiplicar por 12, já é pouco. É menos. Então não é uma realidade, é aquela coisa dos salários exorbitantes de jogadores de Série A, jogam no exterior. Série B também se ganha muito bem. Você consegue na Série B atingir sim a tranquilidade financeira, ter uma boa reserva, bom patrimônio. Se você é um atleta que jogou a maior parte da sua carreira na Série B do brasileiro, você consegue sim ter uma boa vida financeira. Série C também, aí começam essas oscilações. Então, assim, se a gente está falando de 64 clubes da D, 20 da A, vamos botar 120 clubes. Desde os 800 tem calendário. A maioria não tem calendário o ano todo. Então, são muitos atletas. É porque não é passado na televisão. Sim, né? sim. A gente vê a realidade dos jogadores de Série A, como eu falei. Então, sim, é um dado que a gente tem um pouco essa falsa impressão. Nossa, todo jogador de futebol tem dinheiro. Não é bem assim. Não é, isso é um mito, não é bem né, assim. Que tá assim, e mesmo assim, aqueles que ganham dinheiro de verdade precisam ter educação financeira. Sim. Porque se não tiver educação financeira, as chances de passar dificuldades quando param de jogar elas são enormes. Tem um outro dado que diz que 95% dos atletas passam dificuldade financeira após 5 anos que param de jogar. Quebram. É um dado muito forte. Sim. E não só jogador de futebol, atletas da NBA também. É uma pesquisa bem ampla que diz que o atleta, mesmo os de sucesso, 95% a 97% deles passam dificuldades financeiras após 5 anos que param de jogar. Porque parou a renda ali, né? E o custo de vida realmente é alto, o padrão de vida é alto. E ali só vai todo o patrimônio que aquele atleta construiu, ele vai tendo que se desfazer para manter aquele padrão de vida que ele construiu durante a carreira. Você tem vários elementos aí, né, que corroboram para esse cenário, porque a gente está falando aqui de educação financeira para atletas, mas antes da educação financeira, muitas vezes falta a educação de base mesmo. Você mencionou, por exemplo, com 15 anos você já tinha uma vida de profissional, mesmo sem ser ainda, mas uma vida de profissional, também para quem não sabe, é uma vida que exige muito, né, da pessoa. Então, é difícil você conciliar com outras coisas. Sim. E muita gente para de estudar, né? Então não conclui ali o estudo de base. Então, consequentemente, isso traz prejuízos em outras áreas da vida, né? Financeira é um deles. Fora essas particularidades da carreira, né? Como é que foi para você, assim? Qual foi o momento da tua carreira que tu deu esse despertar, assim? Poxa, eu entendo a posição que eu estou e eu entendo que eu não posso fazer igual a maioria das pessoas. Teve um momento específico? Isso foi construído desde a infância ou isso foi construído ao longo do tempo? Como é que foi assim para você? Bom, sensacional essa pergunta. Não lembro o momento exato, né, que deu essa virada de chave. Bom, eu tenho um perfil poupador, né? Eu sempre fui, desde de criança, desde essa época do friburguense mesmo, com 15 anos a gente recebia uma ajuda de custo. Não lembro, era, sei lá, R$60, não lembro. Para você comprar algumas coisas de item pessoal. E eu conseguia ter uma certa organização financeira ali. Então foi uma base minha de casa, né? E ali... O que já é uma ótima dica aqui, que se você tem um bom controle no pouco, você tem uma tendência a ter um bom controle no muito. É comportamento. É isso. É comportamento. Aí as pessoas pensam muito isso. Se eu fosse jogador de futebol, recebesse esse salário todo, eu estaria muito bem. Mas a verdade não é, porque tem tudo a ver com o seu comportamento. Porque se você não consegue gerir pouco dinheiro, que realmente é desafiador, sim. Mas se você conseguir aumentar a sua renda, e você vai continuar tendo seus comportamentos que você tem com pouca renda. É uma ilusão. Você só vai aumentar seu problema, no caso. Com mais renda, você vai potencializar as suas escolhas que você já faz. Tem um conteúdo que é ouro quando se fala disso, do Thiago Negro com o Marcos Rocha, lateral do Palmeiras. Esse vídeo é sensacional. Cara, um salário de 400 mil reais e planejando parar de jogar em 2, 3 anos. E assim, vou traduzir o que eu vejo do olhar dele, tá? Desesperado, com as mãos na cabeça, sem saber o que fazer. Porque ganha muito, mas gasta muito e enfim. É um ótimo conteúdo para quem não assistiu, assim, quem gosta do assunto, vai lá. Assiste esse episódio, ficou muito legal. Isso. Eu assisti. Os jogadores me mandam, né? Assim, sim. Que é o assunto que a gente está sempre conversando. E vem justamente de encontro que a gente está conversando agora, sobre comportamento.
A gente está falando do Marcos Rocha, que é um atleta que joga a Série A a carreira toda praticamente, está lá no altíssimo nível há muitos anos, campeão de tudo, cara que realmente fez grana com futebol. E nessa matéria mesmo ele fala, olha, eu ganho 400 mil reais por mês. É um salário, que eu falei, não é a realidade da maioria, mas ele sim conquistou isso. E ali o Thiago fazendo umas contas com ele ali e tal, e aí tá, 400 mil, quanto você consegue juntar por mês? E o Marcos Rocha ficou quieto. Aí ele olhou assim, até o Thiago Negro se assustou. Ele, cara, não sei, não consigo juntar. Aí ele, como assim? Como é que tu gasta 400 mil por mês? Ele explicou no vídeo, depois vocês lá assistem. Mas ele potencializa o comportamento que você já tem. O dinheiro, ele faz isso. Se você sabe investir, se você tem boas escolhas financeiras, se você faz mais grana, se você ganha mais, você vai potencializar essas boas escolhas. Mas jogador de futebol, como você falou, não é só jogador de futebol, não. A maioria dos brasileiros tem a falta de educação financeira. Falta desse conhecimento faz toda a diferença na vida das pessoas. A gente não aprende isso nas escolas. Enfim, agora a gente quer mudar um pouco essa realidade. Vou falar mais à frente, eu tenho um projeto de educação financeira nas escolas. Mas, geralmente, a gente aprende em casa, né? E o jogador de futebol sai muito novo de casa. Eu saí com 15 anos, mas eu já tenho amigos que saíram com 11, 12, 13 anos. Então, a base mesmo educacional ali, você sai de casa, mas você começa a formar a sua opinião, vamos dizer, a sua visão de mundo dentro das concentrações. Eu morava lá no Friburguense, era no estádio, debaixo da arquibancada, tinha 20 beliches uma do lado da outra. Era atleta de todas as... Assim, eu tinha 15, mas já tinha até 20 anos ali. Atletas assim, de todas as regiões do país, de realidades diferentes, muito pobre, um rico, todo mundo junto. Isso é uma experiência incrível que eu vivi e eu soube filtrar. Eu soube filtrar realmente o que era bom, o que não era. Eu tinha a minha base educacional de casa, mas essa parte financeira você vai aprendendo com quem está ali próximo de você. Então você vê o jogador mais velho vindo com um carro novo, caramba, que legal, com uma roupa diferente, com tênis diferente, com relógio, com acessórios que o jogador de futebol gosta, né? Sim. E tudo mais. O ambiente ele realmente ele molda também. E ali você vai observando. Então o jogador vai crescendo naquele ambiente de ostentação, de, nossa, quando eu tiver meu contrato profissional também vou andar dessa forma, porque é o ambiente que você vive. Até o estilo de cabelo, o jeito de andar, eu já reconheço o jogador de longe. Aquele ali é jogador de futebol. Pela passada, pelo jeito de andar, pela postura da pessoa, eu já identifico. Olha, não precisa nem falar, não. Aquele ali é jogador de futebol. Então, por quê? O ambiente ele vai moldando. E aí você tem... O jogador de futebol não é o melhor educador financeiro, né? Então, ali você vai aprendendo como não fazer, vamos dizer assim, né? Então, ali você vai sendo criado num ambiente que você vai querendo... vai repetindo aquele comportamento. E mesmo aquele atleta que ele tem sucesso na carreira, ele vai fazendo dinheiro, vai ganhando mais, vai aumentando seu salário, ele vai potencializando suas escolhas, que desde da juventude dele ele já foi sonhando com aquilo. É um carro melhor, agora ele uma casa padrão tal. Enfim, aí você vai aumentando só o seu padrão de vida. E a pessoa, voltando ao assunto do Marcos Rocha, nossa, 400 mil reais por mês o cara consegue gastar? Consegue. Morando em São Paulo ainda, ele consegue. E ele foi explicando, olha, eu tenho um Aras que eu gasto 150 mil no Aras por mês. Sem contar que essa questão do ambiente, como você mencionou, né? Ele joga num clube onde ele ganha 400, mas tem cara lá que deve ganhar o dobro disso, o triplo. Então, as pessoas ao redor dele têm esse hábito de consumo alto. Ele vai acompanhando ali, enfim. A gente tem um padrão de vida alto, o atleta. Por quê? Por exemplo, eu vim morar em Recife, eu tenho 2 filhos. Eu vou morar num bairro bom, numa casa, num condomínio ali que tenha segurança, lazer para os meus filhos, porque a gente viaja muito e a minha esposa fica ali num lugar que ela não conhece ninguém, então ela tem que ter pelo menos um local que ela fique bem em casa. Então a nossa moradia já é mais cara do que o normal. A gente tem que alugar o imóvel mobiliado. O aluguel nosso é mais caro do que o normal. E ali você já começa, o padrão de vida assim, a escola. Poxa, eu quero que meus filhos, eu tenha a condição de proporcionar para os meus filhos boa educação. Então eu coloco eles em boas escolas. Já é um valor também considerável. Aí você vai ter, quando você vai ver, o padrão de vida já aumenta bastante, porque a gente tem eu tenho, vamos dizer assim, essa preocupação, essa visão. E ali, com o jogador de futebol, como você falou, o ambiente, aí o estilo de tudo que você usa, os lugares que você frequenta, ele tem um certo nível que você vai acostuma com aquilo ali.
E quando você para de jogar, sua renda vai a zero. Isso. Ou quando você fica desempregado, Sim. quando acaba o campeonato, você não recebe mais. E aí você tem que ter uma boa organização para você pelo menos manter aquilo ali, né? E a maioria dos jogadores ela não tem muito isso, e gasta mais do que ganha às vezes, e aí ele se complica financeiramente. Excelente, Lucas. Faz todo sentido. Agora me diz uma coisa, coisa bem de bastidor mesmo. Como é que funciona os ganhos financeiros de um jogador de futebol? Então, o cara tem um salário, beleza, isso é um ponto. Mas numa transferência de um clube para outro, o atleta tem algum ganho em cima disso? Uma outra curiosidade também que eu tenho é com relação a quando ganha um campeonato, tem alguma premiação específica? O famoso bicho também, né? Aquele valorzinho ali para ganhar algum jogo específico e tal. Tem isso mesmo? Teve algum momento assim, não precisa revelar valores, obviamente, né? Mas teve algum momento assim marcante pra você que, pô, teve um momento da minha carreira que teve um bicho ali que pra mim salvou ali e tal. Teve alguma situação assim específica? Sim. Bom, no futebol existe sim as premiações por conquistas de alguma meta, um título ou um objetivo específico. Sempre teve. É uma prática, principalmente no Brasil. Não, mas no mundo todo tem. O famoso bicho, né? Sim. E geralmente assim, o jogador de futebol ele recebe um valor dentro da carteira, CLT. E vamos dizer, você fechou um contrato de R$10.000. 60% desse valor ele tem que ser na CLT. Certo. E vamos dizer, 6.000 é na CLT, 4.000 é na imagem que a gente fala. Okay. Então você tem que ter uma empresa para você emitir nota. E ali você recebe como se fosse uma imagem, que a gente chama assim. E então o salário é basicamente dessa forma. E tem as premiações. Geralmente antes dos campeonatos, vai lá o presidente do clube, o gestor, fala, olha, a gente tem o objetivo do clube é ser campeão. Para ser campeão tem X de premiação. Dividir aí a forma que vocês dividem, os jogadores que decidem geralmente. Interessante. Tipo, quem é titular ganha mais, tem essa coisa? Não titular, mas, por exemplo, tem uma premiação lá, o clube vai dar R$1 milhão para ter um título campeão brasileiro, sei lá. E aí geralmente, os líderes antes de começar o campeonato já se reúnem. Como é que vai ser a divisão? Vai ser igual para todo mundo? Tem jogador que vai igual para todo mundo. Não, vai ser por quantidade de jogos, por participação. Entendi. Não é nem ser titular. Mas, pô, se você jogou tantos jogos, você vai ter um pouco ali... O que geralmente faz? Pega um valor, dando esse exemplo de 1 milhão aí. Sim. 500 mil é para dividir igual para todo mundo. Então lá tem 40 jogadores no elenco, comissão técnica, geralmente... É bem grande essa lista. Sim. Aí tem comissão técnica, funcionários e tudo mais. Então, divide igual para todo mundo. É importante também que as pessoas não enxergam, né? Não, a tia da cozinha, o segurança, o motorista, todo mundo recebe uma premiação, faz parte da premiação. Todos. E aí tá, essa parte a gente separa para todos os funcionários e receber todo mundo igual. E tem aquela outra parte que, se o jogador jogou X% dos jogos, ele ganha máximo. Aí vai assim, proporcional, que a gente chama. É proporcional à quantidade de jogos que você atua. Então vai tendo uma divisão ali. Então todo mundo fica feliz, porque é um dinheiro que ninguém conta, né? E é uma meta do grupo importante. Além do título, como a gente estou dando de exemplo, tem ali o reconhecimento da conquista do título, mas também tem um reconhecimento financeiro que é importante também, que isso, de certa forma, motiva. Às vezes até numa empresa também é comum, né? Você bater uma meta, você tem uma comissão, né? Perfeito. Então isso é bem comum. Isso funciona bastante no futebol. Temos também um dinheiro que a gente recebe, que no final do campeonato a gente fica feliz, que é o direito de imagem. Você joga a Série A, os jogos são transmitidos e ali no final do campeonato você recebe se você jogou, né, você teve a sua imagem, vamos dizer ali, você recebe um dinheiro por isso. Então isso era uma coisa que quando eu era mais novo eu não sabia que existia. Sim. E a gente aparece na televisão e ainda recebe por causa disso, né? Massa, Tem essa visão. Então, assim, é bem interessante isso. Então, isso aí depende do clube, depende do campeonato que você joga, né? Isso vai variando. Mas eu sei que as pessoas gostam de ouvir valores, né? Mas vou dar um exemplo aqui. Na época que eu jogava no Friburguense, no campeonato estadual lá no Carioca, na época, isso há
Nós estamos em 2025. Isso é 2010, 2011. Por aí, 15 anos atrás. Vamos botar aí. A gente recebia R$1.000 por jogo, jogando contra os 4 grandes, no caso. Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Se você entrasse no jogo, você recebia R$1.000 no final do campeonato. Opa. E pra gente, na época, se você ganhasse no final do campeonato, seria R$4.000. Né? Era mais do que o meu salário na época. Sim. Aí eu, caramba, eu tinha que jogar com um time grande, porque era a visibilidade que eu precisava, né? E ali no final ainda você ganhava você ia lá no sindicato dos atletas, e você pegava um cheque lá, na época tinha cheque, sim, né? Sim, caramba. E lá com o seu nome, com o valor no direito de imagem e tal. E aí eu, cara, que legal. Nossa, e a gente dava a vida também por causa desse dinheiro, porque era um salário a mais. Lembra que eu falei, acabava o campeonato, você não sabia para onde você ia. Então a gente, de certa forma, tinha mais um salário ali. Sim. Então era um dinheiro importante, né? Que fazia bastante diferença. E ali, em relação à comparação... E só um ponto aqui curioso, entrou em campo, ganha. Então aquele cara que entrou nos 48 do segundo tempo, ele vai ganhar. Hoje mudou. Quem vai pro jogo já tá recebendo. Foi convocado pro jogo. Foi, tá na escalação, você já... A maioria dos estados estão fazendo dessa forma. Antes não era assim. Aí alguns estados começaram a adotar esse modelo e eu acho que não sei se são todos os sindicatos, né, de todos os estados fazem isso, mas a maioria é assim. Aí isso diminui o valor, né, de quem jogou, mas enfim, eu acho que legal todo mundo receber e tal. Isso aí. Mas aí a gente está falando do Campeonato Carioca, né? Mas o campeonato de outros estados é bem menos, o valor é bem menor do que esse. E aí, por comparação, em 2015 eu fui para o Vasco. Foi um momento da minha carreira muito importante, foi uma virada de chave, você até perguntou, mas foi uma virada de chave. Na época que eu fui para o Vasco, a minha renda aumentou muito, né, o salário, aquela coisa toda, e ali eu comecei cara, eu tenho que saber lidar com esse dinheiro. Eu sempre fui bom poupador, como eu mencionei no início aqui, olha, então eu comecei a acumular dinheiro na caderneta de poupança, e eu tenho que saber lidar com esse dinheiro, eu tinha muito isso em mente. O que eu vou fazer? Aí, voltando ao assunto da premiação, o direito de arena do Vasco, do Friburguense, era R$1.000 por jogo, só jogando contra os 4 grandes no Campeonato Carioca. E o do Vasco era assim, R$4.000 por jogo, todos os jogos. Isso há 10 anos atrás, né? Hoje o valor é maior. Isso no Carioca. Aí cada campeonato tinha a Copa do Brasil, um pouco mais, Brasileirão, eram Série A, não lembro os valores exatos, mas assim, era 4 vezes mais do que eu ganhava no Friburguense. Então, para você ter noção, assim, eu comecei a acumular dinheiro na poupança. Pra você enxergar também a discrepância, né? Porque a gente tá falando, você trouxe aqui a estatística, 96% dos jogadores recebem até 2 salários mínimos. Se a gente voltar aí 15 anos no tempo, R$1.000, eu não lembro quanto que era o salário mínimo, mas eu chuto que era no máximo isso, não era muito mais do que isso. Por quê? Porque hoje é 1.500. Então, poxa, você pega provavelmente o cara recebia menos do que esse salário, ele recebia um valor como esse, né, no final do campeonato, que era muito relevante, né? E até hoje deve ser. Por conta dessa estatística, né? Com certeza. Mas só que aí o que o jogador fazia? Ele pegava aqueles R$4.000 e comprava um celular novo. Na época o celular não custava isso, né? Mas se a gente trazer para os números de hoje, ele comprava um celular, um tênis, levava a família para jantar, acabou o dinheiro. Aí no próximo mês ele não tinha renda, sabe? São escolhas. Sim, o que a gente está falando, é educação financeira, né? Então não adianta você receber uma premiação se você não sabe o que fazer com esse dinheiro, se você só quer consumir, só quer gastar, vai voltar a estaca zero, vai voltar do jeito que você estava antes, né? Então no futebol acontecem essas premiações, se você alcança metas, resultados, né? Às vezes é um acesso, às vezes é um título, aí tem esse direito de arena, como eu mencionei, mas são campeonatos maiores, como eu falei, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série A, Série B, que são valores mais consideráveis. Outros estaduais não é tanto assim, não. É tipo R$200 por jogo, entende? Tem um pouco essa diferença também. O Campeonato Paulista é muito bom. Enfim, o jogador tem essas coisas. Você perguntou também de transferência. Não, só o jogador que é vendido. O jogador de Série A é vendido para o exterior, que é, sei lá, 20 milhões de euros, um valor absurdo. Aí ele recebe ali 5%, 10% desse valor, beleza. Mas, geralmente, ele recebe ali uma porcentagem desse valor, sei lá, 10%, 15%,
Aí tem uma parte que é do empresário, tem uma parte que é do clube, formador, enfim, vai ali Imagino misturando. que isso deve depender também dos contratos, né? Sim. Aí tem luvas, tem jogador que recebe luvas também que... eu vou assinar com Santa Cruz. Aqui no Santa Cruz não sei se acontece, não. Comigo não aconteceu, não. Mas às vezes o atleta... para ir pro Santa Cruz eu vou receber X de salário, mas eu quero uma luva de tanto. Então quando você chegar... para eu assinar o contrato eu quero um valor X. Aí vai a negociação, né? Isso existe no futebol também. Mas quando você... O jogador recebe dinheiro da transferência quando ele realmente é vendido, né? Sim. E vendas assim não é tão comum no futebol. Jogador de Série C, Série B não é vendido. Entendi. Série A, sim, mas a maioria, como a gente está falando desde o início, não é vendido. Acaba seu contrato, você vai para outro, é para um público específico. Entendi. Excelente. E aí você teve ali no Vasco esse momento que foi essa virada de chave. Você começou a, poxa, eu já tenho o hábito de poupar, mas estou percebendo aqui que a coisa está ficando interessante. Né? Exatamente. E aí como é que foi essa jornada para você? Você foi buscar mais conhecimento? Teve algum episódio que você, sei lá, de repente perdeu algum dinheiro ou percebeu que deixou de ganhar? Como é que foi assim? Então, aí eu comecei a acumular bastante dinheiro na poupança, né? Para minha realidade era bastante dinheiro. E ali eu dei essa virada assim, olha, eu preciso lidar melhor com o dinheiro que eu ganho com futebol. Preciso aprender a investir, multiplicar esse dinheiro. Eu tenho que investir. Tenho que fazer alguma coisa. E aí, o Vasco na época era patrocinado pela Caixa. Então a gente tinha acesso a um gerente lá exclusivo para atender a gente e tal. E aí eu mandei a mensagem, na época ele me atendeu lá na Caixa e falando basicamente isso. Olha, eu quero investir esse dinheiro que está lá na caderneta de poupança. O que você me indica? Foi basicamente isso. E ali ele me indicou um CDB da Caixa. Beleza. E ali ele conversou comigo, viu? Foi bem legal o bate-papo. Foi uma virada de chave. Sim. Porque aí eu peguei todo o dinheiro da poupança, coloquei no CDB. Entendeu que existia vida pós-poupança, né? Além da poupança. Exatamente. E ali na época, isso foi em 2015, a taxa Selic eu acho que estava igual a hoje, assim, dava uns 15% ao ano. Então, Isso mesmo, auge ali do governo Dilma, auge negativo, né? Crise ali do governo Dilma, a taxa de juros estava bem alta. Eu não vou lembrar exato, mas estava perto dos 15% ao ano. E ali eu peguei o dinheiro da poupança, do CDB, e fui depois acompanhando pelo aplicativo. Eu vi o dinheiro rendendo. Cara, aquilo ali foi libertador para mim. Eu descobri um mundo. Isso. Entende? Que aquilo ali me fascinou. Caramba, que legal isso. Eu fiquei muito empolgado. Que legal. Eu fiquei muito empolgado, assim, vendo o dinheiro crescendo sem eu fazer nada. Né? Que é o comum de todo mundo que começa a investir, né? Aquela coisa de você ficar viciado em abrir o aplicativo para ver o quanto que rendeu hoje. Tipo isso. É isso. E aí eu fiquei tão fascinado que eu comecei a estudar. Comecei a ler livros, assistir vídeos. Na época os youtubers, né, começaram a crescer e tudo mais. Os canais de finanças começaram a ter... e eu comecei a acompanhar esse crescimento. Então eu aprendi muito ali. E eu vi que aquele CDB não era o melhor para mim. Eu falei, nossa, tem outras possibilidades de investimentos que eu mesmo posso fazer. E, enfim, de certa forma foi um aprendizado bem legal, que marcou realmente, foi uma virada de chave. Teve uma função, né? Com certeza. O objetivo ali, olhando em retrospectiva, não era a rentabilidade, era a didática, era aprender. Exatamente. Eu não lembro quanto rendia, mas ela não passava 90% de CDI, né? Certamente menos de 100% de CDI. Certamente. Não, da Caixa, então, né? Isso aí não tenho dúvida. 80 alguma coisa, não lembro. Mas como a Selic estava alta, enfim, ele estava ali. Pagava na poupança, assim, sem dúvida. Sim, isso aí. E ali foi essa virada que eu comecei a entender, nossa, existe sim um outro universo de investimentos que eu comecei a gostar de aprender, a aplicar, eu comecei a aplicar na minha vida, eu comecei a ter resultados e tudo mais. Legal. E ali poxa, não é difícil. E eu via no Vasco jogador de futebol famosos e tudo mais com dificuldade financeira. Na época tu jogou com quem, assim? Na época, o goleiro era o Martin Silva, tinha o Luan zagueiro, o Rodrigo zagueiro, o Guinha Azul volante, o Nenê chegou também, Dagoberto, o Gilberto, atacante aqui do Santa Cruz, né? O Gilberto era meu parceiro de quarto, cara, gente boa demais. Enfim, tinha cara de sucesso. Poxa, o Nenê vindo de fora na época, o Dagoberto multicampeão, o Marcinho, o Marcinho jogou no Cruzeiro, Atlético Mineiro, Flamengo e ficou fora do país muito tempo. Então foi um cara que eu tinha o Serginho, o volante,
muita gente que eu tinha afinidade, Sim. comecei a conhecer um universo que eu não tinha acesso antes. Sim. Eu jogava no Friburguense, Aham. né? Eu joguei antes de ir pro Vasco, eu estava no Macaé. A gente foi campeão brasileiro da Série C e ali minha carreira realmente teve uma virada de chave na carreira. Mas eu não tinha acesso a jogadores desse nível, né? Uhum. E ali eu começava muito, assim. Então tinha jogadores malucos que gastavam tudo e mais do que ganhavam. Que o cara ganhava muito bem, tipo, mais de 100 mil reais e pedia dinheiro emprestado. E eu não ganhava esse salário. Cara, como um cara desse, né? O cara é famoso, o cara eu jogava muito tempo, assim, em times grandes, já tinha um patrimônio alto e pedindo dinheiro emprestado, cara. O salário em dia, não tinha problema nenhum, assim. E aquilo ali me incomodou muito. A falta de conhecimento. Dali que eu comecei, cara, isso não é... Como o cara se enrola? Não é razoável isso aqui, né? Não faz sentido. Não tem sentido. Não tem noção que isso vai acabar daqui a tanto tempo. Eu já tinha isso, minha carreira, uma hora vai acabar. Eu tenho que saber lidar com esse dinheiro. Eu sempre tive isso, entendeu? E aí parece que tem muitos jogadores que não têm essa noção. Acho que começou agora a receber uma grana boa e aquilo ali vai durar para sempre, né? Isso é um erro bem comum. Sim. E ali, enfim, eu já vi a dificuldade que os atletas tinham com finanças. E ali eu comecei a... Aí eu comecei a investir, mudei de clube. Aí eu estava no Ceará, isso em 2017. Eu lembro que a gente, no clube, teve uma palestra, inclusive do pessoal da Caixa, na época também, que era patrocinado pela Caixa. Teve uma época a que Caixa patrocinava muitos clubes. Então tinha essa coisa do viés de levar a educação financeira, mas também trazer para clientes, né? Prospectar os clientes lá. E nessa palestra tinham lá uma comissão de umas 3, 4 pessoas da Caixa, ali, cada um de uma especialidade ali. Fazendo uma palestra, e eu comecei a conversar com essas pessoas, e eles viram que eu entendia um pouquinho, né? Sim. E aí o nível do assunto foi evoluindo. Foi subindo. Tanto que depois eles, vamos tomar um café, aquela coisa, não era nem para eu ser cliente, para eles viram que eu me interessava pelo assunto, e eu fui trocar ideia depois e tal, então foi bem legal. E aí eu comecei a realmente a me interessar por passar conhecimento. Isso para mim é tão simples, porque eu busquei conhecimento, eu estudei. Isso daqui não é difícil. Os atletas precisam saber disso. Aí a gente vê muitos atletas caindo em golpes financeiros, assim, pesados, assim, por falta de conhecimento, sabe? Isso, de certa forma, incomoda muito. Sempre me incomodou. E eu tenho que passar conhecimento para os atletas. Não dá, por falta de conhecimento, não. E aí eu comecei a estudar, a ter formações, a tirar algumas certificações importantes para eu aprender também a passar conhecimento, né? A conduzir. Então dali diferente, né? Você saber e você saber. Eu aplicava na minha vida, mas você passar conhecimento é um universo diferente. Então ali eu fui buscar realmente recursos, informações, ferramentas, metodologias para eu poder passar conhecimento. Então eu comecei a formar. Aí eu fazia palestras nos clubes que eu faço até hoje, palestras. Eu faço mentorias em grupo, mentorias individual. Eu construí um curso online, os atletas têm acesso lá a fazer um curso online para aprender a fazer seus primeiros investimentos. Aí, em 2023 fui coautor de um livro de finanças, eu esqueci, tá no carro, para te presentear, dei mole. Esqueci aqui no carro. Mas a próxima eu te entrego o livro de presente. Eu fui convidado para ser coautor de um livro de finanças, também foi muito legal. Uma editora lá de São Paulo me convidou, participei dessa experiência, foi muito legal também. Enfim, estou inserido nesse universo das finanças já há alguns anos, justamente com a ideia de passar conhecimento para os atletas. Esse, para mim, é a minha base, por isso que eu estou nesse universo também. Perfeito. Muito legal, Lucas. Dentro dessa tua jornada, saindo um pouco, não saindo ainda inserido, mas dividindo a atenção ali um pouco entre jogador e mentor. Qual que foi a maior dificuldade que você enfrentou ou enfrenta para conseguir, primeiro, convencer os atletas de investir em educação? Porque eu acho que para a maioria deles deve ser contraintuitivo isso, né? O cara está acostumado com uma rotina diferente ali, né? E não parar para estudar educação financeira e tal. E também qual que é uma dificuldade que você enxerga na aplicação? O que é que os caras mais têm dificuldade? É entender por que investir, fazer o investimento na prática. Qual que é qual que é o ponto assim de maior dificuldade que você encontra hoje? Boa. Vamos lá. Uma coisa que mudou muito na minha vida foi essa virada de chave, né? Você até perguntou de virada de chave, essa foi uma fundamental. Eu entendi que investir em conhecimento era
A melhor coisa que eu podia fazer. Os jogadores me perguntam muito isso. Lucas, onde eu invisto meu dinheiro? Qual é o melhor investimento? Cara, o melhor investimento é no seu conhecimento. É em você, né? É em você, cara. E eu não tô falando isso para te vender alguma coisa, não. Vender um curso, não é isso. Porque isso fez muita diferença para mim. Investir em conhecimento, ele realmente vai te gerar os melhores juros, né? Que a gente fala. Ele vai expandir tua visão de mundo. Você vai descobrir coisas que, assim, se você não tivesse realmente buscado conhecimento, você não iria entender, você não iria enxergar. Eu falo isso de negócios, eu falo isso de você aprender a gerar renda, além do futebol, por exemplo. Você cuidar do seu dinheiro também, como a gente está falando aqui de educação financeira. Você vai aprender sobre investimentos, muitas coisas. Mas investir em conhecimento, ele realmente que faz toda a diferença. Isso foi na minha vida. Então é o que eu falo para as pessoas. Cara, e o jogador, o atleta, ele tem muita essa dificuldade de entender que investir em conhecimento realmente vai fazer diferença. E quando ele muda essa chave, muda tudo. Você falou, é contra-intuitivo, porque às vezes ele tem lá, recebe uma premiação que a gente está falando de R$5.000. E ele prefere comprar coisas. E ele não tem a coragem de pagar R$5.000 numa mentoria, por exemplo. Que eu acho muito barato. Depois que eu entendi... Total. É muito barato. Imagina só um atleta que caiu um golpe. Quanto custou a falta de conhecimento para ele? Um golpe financeiro, que é muito comum. A gente viu agora, recentemente, o caso do Gustavo Scarpa, do Mike, né? Que ficou famoso porque apareceu no Fantástico. Mas a quantidade de atletas que caem em golpe é muito grande. A gente é muito assediado, né? Por facilidades. Aí o atleta vai lá... Por falta de conhecimento, ele bota o dinheiro ali no negócio e cai em golpe. Imagina agora quanto custou a falta de conhecimento para esse atleta. E se não coloca na balança. Para comprar um telefone, R$10.000 ele paga. Mas R$10.000 numa mentoria, num curso, numa coisa que vai fazer ele crescer, ele entende que aquilo ali é caro. Será? Ele pensa. Entende? Que o atleta que entendeu isso, que investiu em conhecimento que faz a diferença... É o atleta que gera mais renda, ele cuida melhor do dinheiro, ele tem melhores decisões, ele desperta para um universo muito diferente. E para você ver o quão profundo é isso do conhecimento, porque às vezes você julga que você tem um conhecimento, mas não vou dizer que você não tem, óbvio que tem, mas ele não tá bem sólido, né? Exemplo, Diego Hipólito. Conhece a história do Diego Hipólito? Mais ou menos. Ele sei por alto assim, tá? Mas Diego Hipólito, o grande atleta, né? Ginasta e tal, super conhecido. Ele foi um cara que conseguiu construir um patrimônio milionário e ele investiu em restaurantes. Ele tinha uma rede de restaurantes. Sendo que na pandemia... Ele quebrou. Então veja, para o olho menos treinado, ele foi um cara que fez bem. Ele soube investir o dinheiro dele, né? E até um certo ponto, sim. Também, olhar em retrospectiva é fácil, né? Porque agora eu sei que teve a pandemia, ele não tinha essa visualização. Mas se a gente voltar para a base da educação financeira, qual que é a frase que a gente escuta muito quando está começando a investir? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Você ter uma diversificação ali, mínima que seja, para que você possa superar eventuais situações adversas que podem acontecer a qualquer momento. Aqui eu estou trazendo um caso extremo ao máximo, mas a gente pode pegar micro situações, né, que também pode acontecer. Então, no caso de um jogador, por exemplo, é o cara se machucar. É outra situação também que a gente não comentou aqui, né, mas de repente o cara não tem um contrato longo, ele pode se machucar, o contrato acaba, não sei... se o clube ele é obrigado, não sei até que ponto aqui, né? Mas é uma situação também que pode colocar a carreira em jogo. Então, até que ponto você está protegido, né? Até que ponto você pode superar uma situação como essa. Então, são situações aqui que são até mais profundas do que aquilo que a gente imagina, né? Sim. E sobre a diversificação, é isso que você mencionou também. Pô, tô numa carreira onde eu tenho um tempo aqui limite. Então, eu preciso, em algum momento do tempo, diversificar a minha fonte de renda, ou pelo menos construir o caminho para eu conseguir produzir renda de outra fonte quando chegar o momento de eu parar de jogar, porque isso aqui não é para sempre. E é realmente contraintuitivo se a gente pegar, por exemplo, tem um economista chamado Franco Modigliani,
que ele tem um trabalho bem legal, onde, trazendo aqui o resumo do resumo de forma simplificada, onde ele traduz um pouco do ciclo de vida financeiro da maioria das pessoas. Óbvio que o jogador de futebol ele não está inserido aqui, né? Porque aqui eu estou trazendo a maioria. Como é que ele traduz a vida da gente? Basicamente ele diz que dos 0 até por volta dos 35 anos, a nossa renda ela até pode aumentar, mas a tendência é ela seguir um caminho mais linear, porque aqui é a nossa fase de construção profissional. Total. Ali por volta dos 30 aos 35, para a maioria das pessoas, óbvio que tem gente que é exceção, vai ser antes, tem gente que é um pouco depois, você entra na fase de acumulação, que é onde você começa a ter um ganho de renda, a sua renda começa a aumentar e, consequentemente, você vai poder construir patrimônio. Mas veja como é totalmente invertida a vida para o jogador de futebol. Começa mais cedo. O cara começa muito mais cedo. Começa mais cedo. Ele deveria construir patrimônio, porque dentro do trabalho desse cara que eu mencionei, Modigliani, você quando chega lá nos 60, 65, você vai começar a desinvestir, usufruir daquele patrimônio que você construiu. No caso do jogador, se o cara não constrói uma nova fonte de renda, ele tem que ter tido uma carreira próspera o suficiente para, por volta ali dos 35, né, ele poder ir parando e, consequentemente, ir usufruindo daquele patrimônio que ele construiu. Sendo que, meu amigo, você construiu um patrimônio até os 35 para você viver, né, uma vida longeva aí, até os 80, 90, 100 anos, é um desafio. Eu falo assim, que tudo é equilíbrio, né? Claro que você tem que desfrutar o momento. A nossa vida é um sonho realmente que a gente realiza, né? De se tornar jogador de futebol profissional, jogar em grandes clubes e tudo mais. Então você sim tem que aproveitar o momento. Mas tem que ter equilíbrio. Você também tem que pensar, tem jeito, você tem que pensar no teu futuro. É aproveitar bem hoje, mas pensando no teu futuro. Então você tem que realmente guardar uma coisa. Eu estou falando nem investir, não. Pelo menos guardar uma parte. Uma coisa ali. Depois você vai melhorando essa questão de investimento e tudo mais. Mas o maior desafio dos atletas é realmente separar uma parte do que ganha. Isso daí é desafiador. Isso é educação. É educação. Se você tem isso desde mais novo, mesmo você recebendo um salário, como eu falei, eu recebi salário mínimo lá também, eu conseguia guardar. Eu morava no clube. Ninguém dependia de mim, então eu também tinha essa facilidade. Mas mesmo os jogadores que estavam na mesma situação que eu, gastavam tudo. Chegava no final lá do mês, já não tinha mais dinheiro para nada, por vários comportamentos. E eu já conseguia guardar, então é o meu perfil, né? E ali, você conseguindo pelo menos separar uma parte, daqui a pouco você vai melhorando essa questão dos investimentos. E ali com o conhecimento, você vai entendendo que você realmente é importante você gerar outras fontes de renda além do futebol. Isso no caso do jogador de futebol. A nossa vida produtiva ela é menor do que parece ainda. Vamos dizer que você começa com 20 anos, com 35, 36, o mercado já quer te parar. Você tem lá uma vida produtiva de carreira de 16 anos. Mas dentro desses 16 anos, são 5 que você realmente consegue fazer dinheiro. Estou falando a maioria, tá? Tem gente que não consegue a carreira toda, tem outros que realmente ficam uns 15, 16 anos fazendo bastante dinheiro. Mas a maioria, 5 anos, 3 anos, cara, que você realmente faz uma grana. Então, se você tem que saber lidar com aquele dinheiro, porque é o dinheiro da tua vida. É a base que vai te dar uma certa tranquilidade para você continuar depois. E para a maioria dos casos, não só para a sua vida, para a vida da sua família, né? Aí tem um jogador, quando começa realmente a prosperar, aí ele tem a família dele, né? Tem a esposa e filhos, né? Aí tem um atleta que banca os pais, irmãos. Aí, enfim, eles são algumas decisões que o atleta vai tomando. Enfim, a gente depois pode falar muitos erros que os jogadores cometem, né? Que é um assunto bem amplo, assim, que são específicos da carreira. Mas o não investir em conhecimento, para mim, é um erro muito comum que a maioria dos atletas ainda não despertaram. Sim. Sabe? Eu acho que é algo que eu falo bastante, porque quando você realmente vira essa chave, começa a investir em tempo e dinheiro. Aí o cara fala, não tenho tempo. Tem, a gente fica em concentração, em hotel. Hoje, eu falo isso nas minhas palestras. O acesso à informação ele é muito mais fácil do que há 10 anos atrás. Está na palma da sua mão, literalmente, pelo celular. O acesso à internet, você pode aprender tanta coisa, cara. Tanta coisa. É mesmo... Pô, cara, o cara na concentração dá pra assistir esse podcast aqui. Com certeza. Né? Olha o tanto de coisa que ele pode aprender assistindo um podcast. Ouvindo o podcast também. As pessoas têm muito a sensação de que estudar é só aquela coisa tradicional de você sentar numa sala de aula, abrir um livro e ter que ler várias páginas. Não. Você que está ouvindo esse conteúdo aqui, você está estudando. Você está aprendendo alguma coisa? Você está estudando. Né? Isso eu sempre tive, assim, cara. É uma coisa que minha mãe me passou.
assim, o conhecimento ninguém tira de você. Uma frase comum, mas é muito verdadeira. Muito poderosa. Muito poderosa. Minha mãe sempre me falou isso. Cara, estuda. E nessa época do Friburguense, por exemplo, eu tinha 15 anos e a minha mãe, para eu ir morar lá no clube, minha mãe fez essa condição pro clube. Paga uma escola particular pro Lucas e ele vai. Tipo isso. E o clube... Aí eu estudava à noite. Eu treinava de manhã ou de tarde. Então à noite eu estudava. E na época, mais de 20 atletas moravam comigo e só 3 estudavam. Eu e mais 2. Putz. Ia pra escola. E o Friburgo é um frio, chegou no inverno agora, dá 1, 2 graus, assim, 5 à noite, é um frio e tal. E a gente ia andando, eu e mais os 2, a gente estudava. Eu concluí o ensino médio e eu não segui não fiz faculdade, eu faço gestão financeira lá pela FGV. Mas na época eu não segui faculdade, mas eu falei de conhecimento, eu gostava de ler livros, eu trocava ideia com jogadores mais velhos, que eram mais conscientes, eu sempre fui de observar. Nessa época mesmo, eu sempre tive o sonho de jogar fora do país. Eu não joguei fora do país. Mas, poxa, eu pensava, para jogar fora do país, eu tenho que aprender o inglês. Pelo menos o básico, né? Para eu me virar, porque a minha adaptação vai ser melhor, a chance de eu permanecer vai ser... Então eu já pensava dessa forma. Aí eu comecei a receber um salário melhor, o que eu fiz? Curso de inglês. Aí eu acabei o ensino médio, agora eu vou... Aí eu fazia um curso de inglês presencial. E lá fiquei uns 2 anos lá estudando. E aí na época, em 2012, a gente foi pro Japão. Fez uma viagem lá pro Japão. E eu consegui me virar no Japão, em inglês. E japonês também, falar inglês é meio esquisito também. Não fala muito... Eu não sou fluente, não falo, mas eu sei me virar. Sim. Então eu sempre tive isso. Então o conhecimento para mim sempre foi uma coisa importante. Então eu investia dinheiro também, tempo e dinheiro lá. Enquanto os meus amigos estavam lá, na época era de Lan House, né? Você ia pra Lan House, aí ia Orkut, MSN, jogos ali. Os garotos iam pra Lan House, eu ia pro curso de inglês 2 vezes na semana. Eu também ia pra Lan House às vezes. Eu falei do equilíbrio, também ia lá. Sim. Fazia parte, né, da nossa juventude isso. Mas eu também tirava um tempo para eu poder estudar. Isso sempre me acompanhou na minha vida, né? E eu colho muitos frutos por conta disso. Não só investimentos, né, como a gente fala, mas eu criei uma outra carreira sendo jogador de futebol profissional. Eu tenho um outro caminho a seguir também, muito claro para mim, venho construindo já há alguns anos, mesmo quando eu parar de jogar. Muito bom. É o outro desafio dos atletas. Enfim, vou até emendar outro assunto, que é saber o que fazer quando parar de jogar. Os atletas não sabem o que fazer. Porque jogaram futebol a vida toda, não despertaram para outras coisas. Não abriram sua visão de mundo, vamos dizer assim, para outros negócios, outras coisas. E aí vai parando de jogar, a renda começa a baixar, geralmente os contratos diminuem quando a sua idade vai passando, vamos dizer assim, e os seus contratos diminuem, e ali o jogador começa, caramba, e agora, Lucas, o que eu vou fazer? E aí aquela parte de investimento de 10 anos ele já passou, então ele já perdeu uma boa grana ali de juros compostos ali que ele poderia estar investindo. Mas tudo bem, dá tempo ainda, o cara 35 anos ele é novo ainda para a vida, como você falou. Com 35 anos geralmente começa-se, pessoa comum, vamos dizer assim, começa a crescer na carreira, realmente fazer dinheiro ali, porque ele investiu na formação, né? Isso. E ali com 35 que ele começa... Já o jogador de futebol não, com 35 acabou. Tá acabando, entendeu? Dificilmente o jogador de futebol, ele com 35 anos, ele vai ganhar mais do que ele recebeu durante a carreira. Sim. Entendeu? E ali ele não sabe o que fazer quando parar. Parou de jogar, a renda vai a zero. 97% dos atletas quebram após 5 anos param de jogar. E só vai gastando. Aí Aí tem jogador que não conseguiu acumular tanto patrimônio assim, não tem outras fontes de renda, começa a ter problemas, obviamente. E começa a pegar o primeiro emprego que aparece. Porque necessita, sim, do salário ali, né? Para bancar certa... Então, ele pega o primeiro emprego que aparece. Então, ele vive ali 20, 30 anos da vida dele posterior ao futebol, cara, fazendo coisas que por causa do salário. Porque ele não se preparou. Ele não buscou conhecimento antes. Isso, para mim, tá muito claro, né? E, assim, a maioria dos jogadores ainda não despertaram para isso. Imagino o quão isso desperta em você, por viver, né, essa carreira, um sentimento de angústia, assim, né? Tipo assim, putz... Total. Cara, tem tudo pra se fazer diferente e aí até entrando nisso, eu sei que você é um cara que, apesar dessa angústia, você se mexe, se movimenta pra tentar resolver o problema de quem quer ter esse problema resolvido, né? Pegar na mão de quem quer que você pegue na mão. Você tem um projeto de mentoria, né? Que justamente ensina os atletas a
a investir? Fala um pouquinho sobre esse projeto. Sim. Como é que ele funciona? Bom, eu tenho a minha mentoria, que eu fazia mentoria individual e mentoria em grupo. Mentoria individual eu faço com os atletas que estão fora do país por conta do fuso horário. Sim. E eu diminui muito isso por conta do meu tempo. Comecei a focar em outras coisas também. Então eu faço mentoria em grupo. Cada 15 dias, assim, eu tenho um grupo que a gente se encontra pelo Zoom. Legal. Atletas de Série A, Série B, Série C, Série D, enfim. E ali a gente começa, eu levo um conteúdo e a gente começa a conversar. A ideia é realmente passar conhecimento para que os atletas aprendam a lidar com as finanças, se organizarem, se planejarem, a investir. Eles aprendam a investir de forma simples, tranquila, que todo atleta consegue fazer. Sim. Você não precisa ser o fera dos investimentos. Não tem nada a ver com isso. Feijão com arroz ali que funciona, o básico que funciona. Muito bem, muito bem. E quanto mais eu converso com os atletas, eu vejo que o básico ele funciona. Sim. Aí o atleta diz que quer inventar moda, e aí começa a investir por conta de rentabilidade, começa a colocar dinheiro em coisas que ele não conhece ou que não quer buscar conhecimento, e aí perde dinheiro. Aí o cara que ficou lá no Tesouro Selic lá tem que falar pros caras, meu irmão, 2 toques na bola, velho. É simples bem feito. Você fazer simples bem feito com constância, pronto, tá ótimo. A gente fala zerou o game. Porque a constância é desafiadora. O cara fica ali. Eu falo muito do tempo, né? A mentoria é legal porque facilita nessa constância, né? O cara tá sempre tendo acesso ali ao conteúdo. Sempre... A mentoria ela corta o caminho. Eu fiquei, por exemplo, uns 2 anos estudando para eu ter coragem de realmente pegar o dinheiro lá que eu falei do CDB. Sim. E começar a ter as minhas próprias decisões. Aí quando eu comecei a investir em cursos mesmo específicos, aí que eu comecei realmente a ter encurtando o caminho. Eu fui ter mais coragem, conhecimento para eu poder fazer o passo a passo. Quando você começou a investir em você ali para... em conhecimento específico, vou aprender a investir, então vou ter que aprender a investir. Então eu paguei curso para isso, vamos dizer assim. Não fiquei só pegando conteúdo na internet picado, que você vai ouvir um monte de coisa, você fica perdido, inseguro. Muito será mesmo... sensacionalismo, muita Não, coisa... sim. Enfim, e ali eu comecei a entender realmente para fazer... Eu vi que o simples bem feito com constância, ele faz toda a diferença. Você não precisa ser... Por quê? O que faz a diferença de fato no seu patrimônio vai ser o quanto você consegue investir. Perfeito. Não é o melhor investimento. Não, os atletas me falam isso. Qual é o melhor investimento? Cara, não existe isso. Senão todo mundo botaria só o dinheiro ali. Não tem essa, o melhor. Tem várias variáveis, vamos dizer assim, para você entender o que é melhor para você. Né? Mas o melhor investimento eu falo, invista no seu conhecimento, cara. Isso que você fala tem total sentido porque a gente tem 3 fatores aqui variáveis para a obtenção de um bom resultado nos investimentos. Você tem o quanto que você investe, você tem a rentabilidade e você tem o tempo. O tempo é o fator que ele é exponencial, ou seja, quanto mais tempo, mais isso vai multiplicar. Sendo que para o jogador, ele é limitado, devido a todas as questões que a gente mencionou aqui. Então, você tem menos capacidade de esticar isso daqui, a menos que o cara tenha feito um bom trabalho desde o início da carreira. Né? A questão da rentabilidade, se você for trabalhar para que ela seja muito alta, você vai correr o risco também que ela seja zero ou até negativa. Então, é um ponto aqui que você tem que ter muito cuidado, é aquilo que a gente estava falando do arroz e feijão. É muito melhor você trabalhar com a rentabilidade ok e que seja permanente e constante do que algo que você vai arriscar para ter um ótimo resultado, mas também você vai correr o risco de perder o que você construiu. Então, não é o recomendado. Então, sobra justamente os aportes financeiros, é justamente o valor que você está investindo. Quanto mais você conseguir investir, maior, consequentemente, vai ser o seu resultado. É uma questão até básica. Eu falo que, nas minhas mentorias, eu falo que construção de patrimônio você vai precisar do aporte, que a gente está falando, do tempo, juros compostos. Para você construir patrimônio com investimentos, você vai precisar do tempo, do aporte e do valor. Valor que seria a qualidade do investimento. E não quer dizer que é o que rende mais, não. É o que talvez fique mais tempo ali. Entende? É mais alinhado com o seu objetivo de vida. E exatamente. É o que tem a qualidade do investimento para você. Talvez para o seu perfil ou para os seus objetivos e tudo mais. Isso não tem nada a ver com rentabilidade, assim, o que rende mais. Não é isso que eu quero dizer. O valor do investimento ele realmente é o que tem mais qualidade de acordo com os seus objetivos. Exatamente. Bom. Então, o tempo. Você vai ter que ter uma parte dos seus investimentos de longuíssimo prazo mesmo. Longuíssimo prazo. Isso é uma parte ali. Talvez para você realmente pensar, te dar essa tranquilidade financeira lá na sua velhice. Né? Isso eu falo muito para os jogadores. O aporte é fundamental. Então, se você consegue aportar mais dinheiro assim,
ele vai fazer total diferença no seu patrimônio, né? Vai te dar essa tranquilidade. E o valor que você vai aprendendo ali, quando eu falo, na mentoria você é fácil. Na internet você também consegue aprender, em cursos específicos você consegue aprender, tá? E assim, não tem muito o que inventar, não. Sabe? Não é ficar trocando de investimento para o outro, não é isso, é você deixar ele quietinho lá. É você encontrar um caminho e você seguir esse caminho. Exatamente. Quando a gente fala de formação de patrimônio, é desafiador você deixar lá o investimento parado. Só que aí você vai ouvindo tanta coisa, não, agora o que está melhor, sei lá, é imóveis, dando um exemplo. Aí o cara tira todo o dinheiro do investimento e bota em imóveis. Aí ele perde lá uma grana lá de intermediários e tudo mais. O cara tinha 100 mil, 1 milhão, ele vai comprar uma coisa. Vamos dizer que ele tinha 1 milhão em imóveis. Ele vendeu o imóvel, ele já perdeu lá uma boa parte. Ele já não tem mais 1 milhão, ele tem 900 e alguma coisa. Aí até ele recuperar, voltar a 1 milhão, ele vai precisar de um tempo. Isso. Aí esse outro investimento já não é tão bom. Enfim, ele fica trocando. Fica pulando de galho em galho, não ferrou. Aí ele não deixa o tempo fazer a parte dele, os juros compostos fazer a parte dele. Então é uma falha nessa questão de buscar rentabilidade. Né? Então o atleta, no caso, ele às vezes não tem muito esse conhecimento e fica ouvindo muitas coisas e aí o simples, como eu estou falando, se ele deixasse lá quieto, só aportando, ele teria muito mais patrimônio, né? Do que ficar pulando de galho em galho, como você mencionou. Fora o risco que ele é de cair em golpes, né? O atleta que pensa em rentabilidade, ele está sujeito a cair em golpes assim, muito, muito fácil. Perfeito. E aí dentro do teu projeto de mentoria, ele é focado em uma área específica? Tem uma abordagem mais ampla? Como é que é na prática ali para o atleta? Bom, assim, tem muitas coisas específicas para os atletas, né? Porque tem particularidades da nossa carreira. Então, realmente é uma mentoria voltada para atletas profissionais. Mas tem uma base que eu falo para os atletas que serve para todo mundo. Eu falo assim, logo no início da mentoria, vamos lá, a mentoria ela vai se passar por 5 pilares, que eu falo. Certo. Existem 5 pilares da inteligência financeira, que são bases que você precisa ter desses 5 pilares. Se você faltar um, pode dar problema no seu patrimônio. Vamos lá, os 5 pilares da inteligência financeira. Ganhar, cuidar, proteger, multiplicar e evoluir. O que seria isso? Ganhar, o que você ganha de dinheiro? Gerar de renda. Eu falo gerar renda porque eu não gosto muito da palavra ganhar dinheiro, não. A gente gera renda. Então, você gera renda. Ganhar seria isso. Fundamental. Se você não gera renda, se você não... É difícil mesmo, você vai sobreviver. Né? Você vai construir patrimônio sem ganhar dinheiro, sem gerar renda. Então, é um pilar muito importante. Cuidar, que seria a organização financeira, planejamento... que também, se você ganhar bastante dinheiro e gastar tudo, como a gente deu o exemplo do Marcos Rocha, né? Sim. Você ganhar 400 mil e gastar tudo, você não vai formar patrimônio. Né? Perfeito. Então você tem que cuidar do seu dinheiro. Proteger, é a proteção do que você está construindo. Tem muitos atletas que constroem patrimônio e aí chega no final da carreira, por vários motivos ali, ele não se protege, como você mencionou mesmo. Diversificação é uma forma de proteção. Aí ele botou todo o seu dinheiro em um ativo que alguém falou que rende bastante. Quando vai ver é uma pirâmide, é um golpe. Então ele não protegeu o seu patrimônio, ele não diversificou, por exemplo. Às vezes o cara não faz um seguro do carro, por exemplo. O cara tem um patrimônio de 200 mil reais e não tem um seguro. Não tem cabimento. Enfim, é uma forma de proteger. Então você tem que proteger o seu patrimônio que você está construindo. Multiplicar, que são os investimentos. Então também não dá para você ficar só com dinheiro na caderneta de poupança, debaixo do colchão. Que aí tem a questão da inflação aí também, que você vai perder poder de compra. Então, multiplicar ele é um pilar fundamental também. E eu falo do evoluir. Evoluir em todos os aspectos da sua vida. Isso para os atletas eu falo, cara, evolui não só na sua parte como profissional, que também é constante, você tem que estar evoluindo para você melhorar seus contratos. Isso tem tudo a ver com finanças. Você vai evoluir como atleta, as chances são que você vai melhorar os seus contratos. Evoluir como pessoa, como ser humano também, como pai, como atleta, como a gente está falando, como filho e tudo mais. Você evoluir como pessoa tem tudo a ver também com finanças. E às vezes você deixa de evoluir numa parte assim, da sua vida, como pessoa, e você bota tudo a perder às vezes na sua carreira. Temos atletas aí de nomes, por exemplo, que estão presos. Porque talvez deixou de evoluir alguma área ali específica da sua... Entende? Não paga uma pensão. Sei lá, acho injusto. Não sei, enfim, o que acontece. O atleta, infelizmente, vai para um lado que
enfim, como eu falo, ele deixou de evoluir em alguma área específica. Ele foi muito bom em uma área específica da vida dele, mas ele acaba falhando em outras e aí coloca a perder aquilo que ele construiu naquela área que ele era muito bom. Exatamente. E evoluir tem tudo a ver com isso. E todos esses aspectos, evoluir em todos esses aspectos que eu mencionei, é um pilar super importante. Porque se você deixar de evoluir, você vai ficar estagnado, né? Então as chances são que você vai perder patrimônio, pelo menos. Você vai deixar de gerar mais renda, entendeu? Então eu falo muito desses 5 pilares. Então a minha mentoria, ela passa por esses 5 pilares. A gente fala de gerar renda. Eu falo muito para os atletas. O atleta, é importante você buscar outras fontes de renda, não depender só do futebol. Por mais que hoje a sua carreira está indo bem, você está jogando na Série A do brasileiro, ganhando muito no auge da sua carreira. Claro que você vai focar 100% ali e tal, mas começa a estudar outras coisas, começa a abrir sua visão de mundo, de negócios. O que você pode empreender? Não precisa ser agora, mas você busca conhecimento naquilo ali. Vai evitar, talvez, você deu o exemplo do Diego Hipólito, de colocar todo o seu dinheiro em um restaurante, algo talvez que você não entenda. Você vai botar... Não estou falando que negócio de restaurante é ruim, mas se você não tiver conhecimento ali, as chances são que você vai quebrar o negócio. Então, porque tudo bem, você não vai montar um restaurante agora, mas busca conhecimento. Como é que as pessoas ganham dinheiro, como é que as pessoas quebram. Você vai aprendendo, você vai... Entender o mundo além do futebol, né? Exatamente. Que é uma coisa que existe. Então, assim, tem a ver com isso. Pô, melhora na tua carreira, contrate profissionais para te ajudar a melhorar a sua performance, cuida do teu corpo, cuida da tua mente, porque sendo assim você vai se tornar um profissional melhor, as chances são que você vai melhorar seus contratos, então você vai ganhar mais dinheiro. Excelente. Entende? Então eu falo basicamente isso na mentoria. Como se organizar financeiramente, então eu ensino ali como ele se organizar. Eu dou várias ferramentas, né? Cada um vai de acordo com o que se identifique mais. Tem algumas ferramentas, algumas coisas para ele se organizar, fazer sobrar mais dinheiro ali para ele poder investir, se planejar também. E ali, ideias, como eu falei, de proteger o patrimônio, como investir. Então a mentoria passa dentro desses 5 pilares. Muito bom, muito legal. E falando nesse último pilar, que é a questão da evolução, sei que você, além desse trabalho, você também tem um negócio voltado para a educação financeira infantil nas escolas, não é isso? Sim. Eu vi que você estava até na Assembleia Legislativa, se não me engano, daqui de Pernambuco, né, com o secretário de Educação e tal. Fala um pouquinho mais pra gente aí desse projeto, como é que... O que é que você espera principalmente para o futuro? Você falou que está aí numa fase mais final da carreira como atleta. Quais são os projetos que estão mais te chamando a atenção, que estão mais te impulsionando, que você está colocando cada vez mais energia voltando para o futuro aí? Então, além do meu negócio como mentor financeiro dos atletas, palestrante, enfim, eu gosto de levar esse conhecimento para a categoria de base também, dos clubes. Enfim, é algo que eu vou colocar energia, eu vou ter mais... Quando eu parar de jogar, eu vou ter mais tempo para estar dentro dos clubes, das categorias de base, levando esse conhecimento. Porque realmente é o que me move, sabe? Eu tenho essa... de passar esse conhecimento. Para mim, é a minha base, vamos dizer assim. Inclusive de negócios também. E aí, dentro desse universo da educação financeira, eu me tornei sócio do Enfic Kids. É uma empresa que leva educação financeira para as escolas. Desde a educação infantil, ensino médio, para o EJA também, que é jovens e adultos, educação de jovens e adultos. A gente tem uma outra nomenclatura que o pessoal chama de EJAI, que é jovens e adultos e idosos, porque também tem uma faixa etária de idosos ali que estão ali buscando seu diploma e tudo mais, se formar, né? Então ali eu estou realmente inserido também nesse universo de levar a educação financeira para as escolas através da empresa do Enfic Kids. E aqui em Pernambuco, eu estou levando esse projeto para escolas particulares, mas também para a rede pública, que é um trabalho fantástico. Assim, eu estou realmente muito animado, muito empolgado com essa oportunidade de levar um conhecimento que faz tanta diferença na vida das pessoas. A gente não tem isso nas escolas, então assim, eu entendi que existe sim essa possibilidade de levar um conhecimento que vai gerar impacto muito significativo na vida das pessoas. Isso também é algo que me move muito. Então, aí ontem eu estava com o secretário de Educação do Recife, o Gilson, enfim, secretário de Educação eu falei de Recife, não, de Pernambuco, desculpa, certo. Ele é o secretário do Estado. E já conversei com a Cecília também, que é secretária de Educação da cidade de Recife. Certo. Que a ideia é levar o projeto de educação financeira para as escolas públicas
não só da Grande Recife, né, mas de das prefeituras de todo o estado, da rede estadual, como eu conversei com o secretário ontem. Bacana. Então, sim, a gente tem algumas possibilidades aqui no estado de Pernambuco de levar a educação financeira para as escolas da rede pública, rede estadual, rede privada também, que a rede privada já existe, sim, esse movimento de levar a educação financeira para as escolas. Grandes escolas têm aqui também, mas para a rede pública, para mim, está sendo algo fantástico, que eu estou visualizando o impacto social que isso vai ter. Esse programa vai ter incrível. E os prefeitos, os secretários também estão tendo essa visualização do quão é importante que... comprando o projeto, a ideia. Quanto vai ser importante as pessoas, os alunos, terem educação financeira, ter essa base, como a gente está falando. A gente vai colher uma sociedade... Tudo bem que é um trabalho de longo prazo, né? Uma transformação de comportamento, de mentalidade, é algo que vai demandar tempo, né? Principalmente ali... Mas a gente está atuando com as crianças, né? Que vai ser o futuro aqui da nossa cidade, né? Sim. Então ali a gente vai... a gente fala de empreendedorismo, a gente fala além de finanças pessoais, né? Então a gente fala de prosperidade, de visão mesmo de mundo. A gente está dando perspectivas diferentes para aquelas crianças. Porque a gente falou desde o início que o ambiente ele molda muito, né, o nosso comportamento. Então, o ambiente que a gente é criado, ali, então a gente está... A criança ela vai entender que ela pode ter outras perspectivas da realidade que ela vive. Às vezes ela vive num momento ali de escassez, de dificuldade financeira dentro da família ali, mas ela com um pouquinho de conhecimento e de entendimento, ela vai poder quebrar aquele ciclo da família dela, de dificuldade financeira. Perfeito. Então, sabe, eu vejo isso muito. É um impacto gigantesco que a educação financeira nas escolas ela vai causar em toda a sociedade, em todas as áreas. Então, assim, é um projeto que que eu já estou inserido, que eu já estou levando mesmo que é um projeto pronto. A gente faz formação com os professores, porque os professores também não têm educação financeira. Sim, sim. Né? Eu fiz uma palestra recentemente na cidade do Cabo Santo Agostinho. Tinha mais de 100 coordenadores, diretores de escolas no auditório. Tipo assim, 95% das pessoas que estavam ali têm empréstimo consignado. E na palestra, nossa, Lucas, eu preciso de você. Você entende? Então ali foi um encantamento, porque eles entenderam também, óbvio, que isso é um assunto, parece óbvio, né? Porque todos precisam de educação financeira. Independente da profissão que você venha a seguir. Se você é jogador de futebol profissional, a gente está falando desde o início. Precisa de educação financeira. Você é médico, advogado, empreendedor. Independente do que você faz, você vai lidar com o dinheiro. Logo, você precisa de educação financeira. Exatamente. E se você não tem isso nas escolas, a chance é que você vai ter escolhas ruins durante a sua vida. Né? Então, se a gente trabalhar isso, a gente tem sim uma mudança significativa dentro da nossa sociedade. E ali nessa palestra eu vi realmente, nossa, a gente também tem que ensinar os professores. Então, na nossa empresa, a gente capacita o professor para que o professor lecione a aula dentro ali da metodologia, de uma forma que ele seja, claro, dentro da idade, da faixa etária da criança, para entender ali, a sua linguagem, tudo sim alinhado com a BNCC, todo o material, tudo foi muito bem estruturado, né? Para facilitar a vida do professor. O professor não precisa ficar planejando a aula, já tem ali a aula pronta, ele seguiu o manual ali. Ele vai seguir o manual e vai passar o conhecimento para os alunos, né? Então tem vários aspectos dentro da metodologia para facilitar a vida do professor, para que o aluno realmente aprenda e aquilo ali gere transformação na vida dele. A gente conhecer mais aprofundadamente isso. Nossa, é incrível. A gente tem uma plataforma online que a gente vai fornecer curso online para os pais. Também precisa de educação financeira. Sim. Então ele vai ter acesso gratuito ali a plataformas de cursos para que ele aprenda a se organizar, com prevenção de dívidas, aprenda a investir também. Sim. Enfim, ele também comece a entender um pouquinho que o filho vai chegar em casa e vai conversar com o pai sobre isso. Então, o assunto da educação financeira já vai estar inserido dentro da mesa ali da família. É uma coisa que a gente fala bastante também sobre isso. Então, assim, é um projeto muito grande que a gente realmente tem boas perspectivas para trazer aqui para o estado de Pernambuco. Também fui em Alagoas. Estou levando esse projeto aqui para o estado, porque eu morei lá em Maceió, eu também conheço pessoas lá que também estão interessadas em levar esse projeto adiante. Enfim, estou conseguindo abrir esse mercado, vamos dizer, aqui, em Pernambuco, no estado de Alagoas também. Mas a empresa ela atua desde Belém do Pará até Chapecó, né, até Santa Catarina, que a gente tem. Então, eu como pernambucano recifense, eu agradeço em nome da sociedade aqui
pela sua iniciativa, porque isso trará benefícios para todos nós. Eu digo que a educação financeira ele é um processo individual que traz benefícios coletivos. Então, uma vez que uma pessoa em uma casa se educa financeiramente, a chance é que esse exemplo ele se arraste para os demais. Então, você ter um trabalho como esse numa base de um clube de futebol, você ter um trabalho como esse numa sala de aula, numa escola, você ter um trabalho como esse voltado para os pais, caramba, você vai cercando ali de tal maneira que não tem como a gente não colher algo positivo disso em 10, 15, 20, 30 anos. Não tem como não colher. A gente vai colher. É questão de tempo. E pessoas como você, assim, são pessoas que eu gosto de me aproximar porque a gente vai se somando e vai criando forças para fazer isso aqui. Bater um papo que um cara, de repente, tá agora na concentração, podia estar vendo qualquer outra besteira que não ia agregar para a vida dele, mas não, ele tá ouvindo uma conversa que, fez ele despertar, caramba, vou falar com o Lucas. Eu vou ver algum conteúdo ali, eu vou fazer alguma coisa, às vezes, que já tá na minha possibilidade de acesso, mas eu nunca me preocupei. Mas a partir de agora, não. A partir de agora eu vou pensar diferente, eu vou agir diferente, eu vou fazer diferente. E até, caminhando aqui para o fechamento, para o cara que chegou até aqui, gostou do papo, curtiu o conteúdo, comentou, compartilhou, se inscreveu no canal e agora quer se conectar contigo. Pô, sou um jogador, esse é o exemplo que eu dei, tô aqui na concentração, gostei e tal, eu quero conhecer essa mentoria do Lucas, eu quero bater um papo com ele, entender se é pra mim, entender se ele pode me ajudar de outra forma e tal. Como é que as pessoas podem te encontrar? Bom, eu atuo bastante no Instagram, eu tenho 2 perfis no Instagram, o Atleta que Investe, que é justamente o Instagram que eu coloquei específico para falar de educação financeira para os atletas, enfim, para as pessoas que vão chegando ali, o Atleta que Investe, @Atleta que Investe lá no Instagram. Eu tenho o Siqueira Lucas, que é o meu perfil mais profissional como jogador de futebol. E eu tive que separar, porque eu comecei a produzir conteúdo e tudo mais, e aí eu ficava dependendo, se o time ganhar, eu posso postar. Se o time não ganhar, eu não posso postar, né? Aí eu tenho que dividir isso. Então, assim, qualquer uma das 2 redes tem acesso a mim, sou eu que respondo, sou eu que estou ali produzindo os conteúdos, igual você falou, eu tô na raça, né? Boa. Meio que sozinho ali, realmente fazendo uma coisa de coração, que é passar o conhecimento, como eu falei, que algo fez muita diferença na minha vida e que sim, é importante a gente compartilhar, né? Eu acho que o legal também é a gente compartilhar o que a gente vai aprendendo, né? E vai melhorando, vai evoluindo, como mencionei. Então lá, Atleta que Investe ou Siqueira Lucas, você me acha e tem acesso direto a mim, a gente pode trocar ideia. E eu gosto muito. Obrigado mais uma vez pelo convite, porque eu gosto de fazer esse bate-papo. Espero assim, que a gente tenha mais esse contato nos bastidores aqui. Fora aqui, gostei muito realmente de fazer esse bate-papo com você. Tem, enfim, grandes coisas para a gente trocar ideia, conversar. E muito feliz mesmo de ter participado desse bate-papo aí, que estendeu um pouquinho, mas foi bem legal. Passou a hora que a gente nem viu. Pois é, a gente, como eu tinha mencionado, a gente, na verdade, começou o podcast antes de começar a gravação. A gente já estava conversando. Entrou no ritmo aqui, começou atrasado. Caramba, tá a conversa tão boa, vamos começar aqui para poder registrar tudo isso que a gente tá conversando. E é isso, assim, o nosso canal aqui tá de portas abertas para você, né? Sempre que quiser voltar, acho que a gente pode até depois pensar em algo voltado para esse seu projeto nas escolas, porque aí tem muita coisa pra gente conversar, né? E é isso. Obrigado pela tua participação. Desejo todo sucesso aí nas 2 áreas, tá? Obrigado. Que ambas performem muito bem. E é isso. Você que não conhecia o Lucas, acompanha lá, @Atletas que Investem. Atleta que Investe. Atleta que Investe, isso. No singular, no plural, Atleta que Investe. O meu Instagram é o @Bruno Maia Soares. O Instagram do canal é @Dinheiro e Diálogo. A gente tá sempre produzindo, sempre postando. Por isso que eu peço mais uma vez para você que chegou até aqui, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Isso fortalece muito para que a gente consiga construir cada vez mais. E esse foi mais um episódio aqui do Dinheiro e Diálogo. Foi um prazer, Lucas, estar com você, e foi um prazer também estar com você que nos acompanhou até aqui. Forte abraço, até a próxima.